Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o João Rafael, advogado, e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre clientes na advocacia, como conseguir clientes na área jurídica. Esse é o tema do nosso vídeo e eu pretendo ser bastante objetivo e ter um bate-papo com você, advogado que está começando na carreira ou pretende ingressar na carreira jurídica. E eu vou tentar desmistificar um pouco algumas coisas que eu tenho visto e tenho ouvido também a respeito de marketing na área jurídica. Se é que esse termo pode ser aceito, né, na nossa área, que tem as regras específicas do Código de Ética da OAB. Que esse não é o intuito do vídeo, tá? Falar sobre as regras. O intuito é como que a gente conquista clientes na advocacia. Sobre essas dicas, eu acabei separando aqui em 5 coisas que eu julgo bastante importantes, tá? Para a gente poder tratar desse tema. A primeira coisa que um advogado recém-formado tem que fazer, eu acredito, né, se ele não tem clientes ainda, é verificar se tem a defensoria pública na cidade que ele atua. E através da Defensoria Pública é possível, em algumas cidades, existe um convênio da OAB com a Defensoria Pública. E esse convênio, ele permite que você seja nomeado para as pessoas que não têm condições de arcar com as custas, né, de um advogado. Essas pessoas procuram a Defensoria que, através do convênio, indica um advogado particular para essa pessoa e a pessoa recebe, então o advogado vai receber por esse convênio do Estado, tá? E não da pessoa. E, inclusive, é proibido cobrar, se você tiver pelo convênio, qualquer valor do cliente. Você vai receber do Estado ao final do processo. Eu sei que algumas pessoas vão falar que o valor é baixo, algumas pessoas vão falar que isso demora para receber, mas o intuito é como conquistar clientes para começar. Imagina que qualquer profissão, você não começa de cima. Se você começar de cima, tem algum fator aí excepcional. Você vai galgando passo a passo a sua caminhada. Então, o primeiro item é este. O segundo item, e até vou fazer uma observação, eu tenho 14 anos de advocacia. E nesses 14 anos eu já pensei muito sobre esse assunto. Eu já fiz curso de empreendedorismo jurídico e tudo que eu vi e tudo que eu assisti não mudou muito o que eu descobri por conta própria. Na verdade, ninguém me deu uma fórmula, né, mágica para conseguir os clientes na advocacia. O segundo item, mesmo tendo pagado caro no curso. Segundo item, utilize a sua rede de networking. Pessoal, isso foi o que mais me trouxe retorno. Parece meio, né, vamos dizer, um clichê isso, algo batido, mas nessa minha carreira, ao longo desses 14 anos que eu tenho, foi o que me trouxe clientes efetivamente. Os maiores casos de honorários, inclusive, a maior quantidade veio através das pessoas que eu conheço, seria o meu network, as pessoas com que eu me relaciono. Então, uma pessoa vai indicando a outra. E isso, pessoal, depende do seu trabalho também, do que você entrega para o seu cliente. Porque muitas pessoas querem clientes, mas elas não pensam no trabalho que vem junto, porque não basta você ter um cliente. Você tem que entregar um resultado para essa pessoa e a partir dessa entrega é que a pessoa vai ter a sua confiança e vai indicar para outras pessoas. Então, a respeito do networking, por exemplo, o seu cabeleireiro, né? Parece meio tosco, mas pensa no salão de cabeleireiro. A pessoa que senta ali, ela tem que procurar um papo com o cabeleireiro ou com a cabeleireira, porque ele está ali, é um tempo de corte de cabelo, 20, 30 minutos, que ele vai ter que falar algumas coisas. E tende a ser algo pessoal que é falado ali, porque o cabeleireiro ou o barbeiro, né, como antigamente chamavam,
é alguém que você costuma sempre estar ali, tem um grau de amizade, um grau de coleguismo, e você acaba se abrindo para essa pessoa. E nessa, a pessoa acaba falando um problema, fala, pô, e aí, tá tudo bem, minha mulher, por exemplo, tá? Ah, minha ex-mulher ou meu ex-marido tá me enchendo a cabeça por conta de uma ação de família. Pronto, o seu ali conhecido, que é o cabeleireiro, ele já ganhou aquela conversa. E aí ele sabe falar, ele vai na sequência, se ele tiver confiança em você, no final falar, pô, eu conheço um advogado que vai te ajudar nisso. E isso tem que ser, quanto mais espontâneo for, pessoal, mais resultado vai ter. Porque é óbvio que se você fizer algum tipo de parceria, pode dar algum resultado, mas ele não é tão real, né? A pessoa não vai ter, o cabeleireiro não vai ter aquele brilho nos olhos, tal como teria se você tivesse feito um trabalho para ele tivesse gostado muito daquele seu trabalho e confiado em você. Porque o cabeleireiro, ele quer o bem dos clientes dele, né? Então, ele vai indicar as pessoas que ele conhece, tá? E da mesma forma, eu estou citando bastante o cabeleireiro, mas aquela pessoa que você conhece, tem bastante contato, por exemplo, pode ser uma manicure, ou pode ser o seu corretor de seguros, pode ser o seu... Enfim, as pessoas com que você convive, as pessoas do seu dia a dia, essas pessoas que vão trazer as melhores indicações para você. Então, utilize a sua rede de conhecimento, o seu networking. Inclusive, eu já recebi indicações do porteiro do prédio que eu morava. Ele já me indicou, justamente porque ele descobriu que eu era advogado e uma vez ele veio me perguntar, né, um assunto e eu realmente falei para ele o que era a solução ali, como era o caso, de forma bastante atenciosa, de forma a tentar resolver o problema dele mesmo. Então, tem que pensar bastante na forma como você trata as pessoas, essas pessoas vão retribuir para você, tá? Sabe aquilo o que você planta, você colhe? Na área sua de network é a mesma coisa. Se você ajuda as pessoas vão te ajudar também. Identifique uma área de atuação. Isso também é um assunto um tanto quanto controverso, porque hoje é muito dito isso, né? Ah, identifique seu nicho, identifique seu nicho. É perfeito isso. Se você tem afinidade, se você tem clareza em relação ao seu nicho, ótimo. Se você está começando, se você conseguir identificar essa área já desde o começo, tudo bem, mas você restringiu ali naquele início uma área de atuação. Então isso também, o número de clientes que você pode interagir, o número de clientes que você pode alcançar também, a princípio, é menor. Então, a dica que eu dou se você está começando, identifique-se em uma área que você gosta e se você delimitar muito ela, você vai ter uma consequência disso no começo. Lá na frente você vai ter um resultado muito positivo que você vai virar autoridade nesse assunto. Mas e para você receber ali no dia a dia, né? E como é que você faz com os honorários imediatos? Como é que você faz para sobreviver? Então, pense em uma área, por exemplo, a área civil, e tente, isso já é uma delimitação. E aí, aos poucos, você vai, na medida que você vai tendo liberdade financeira, vamos dizer assim, na medida que você vai tendo recursos, né, vamos dizer, uma poupança, entre aspas, sabe, porque eu não sou muito a favor da poupança que a gente conhece, mas eu digo, na medida que você vai tendo recursos financeiros para você delimitar a sua área, aí sim você vai delimitando. Mas é importante você identificar no começo pelo menos uma área, ou, por exemplo, direito civil e direito do trabalho. Pronto, já é uma delimitação e com base nisso você vai estudando e as pessoas com que você for interagindo no dia a dia, você vai demonstrando conhecimento e essas pessoas vão ganhando confiança para contratar você na eventualidade de uma ação. Quarta dica. Esteja atento às oportunidades. Bom, muitas vezes eu já me deparei com uma consulta, por exemplo, no escritório, que eu percebi que aquilo era comum a outras pessoas. Então, exemplificando. Certa vez uma pessoa fez uma consulta
relacionado a um problema que estava tendo no condomínio, com a administradora do condomínio, na verdade com a construtora. Ele comprou um imóvel que era para ser um apartamento e foi entregue de forma diferente, foi entregue como uma outra finalidade ali, no caso flat. Quando essa pessoa me consultou, imediatamente já me veio o estalo que não era um problema só dele, porque se o dele era flat, todos os outros eram também. Então ali é uma oportunidade para o contato ativo. E aí nisso o importante é você conseguir essa primeira causa, né? Ou vamos dizer, né? Seria o ideal, o adequado. Você conseguir essa primeira oportunidade que você teve, que foi uma oportunidade, né? E você fechando, você pergunta pro seu cliente, fala, olha, eu sei que isso é uma demanda para todos os outros condôminos, né? Aparentemente aqui. Você tem um grupo que você participa? Tem mais pessoas que você sabe, que você pode me indicar, né? Ou que você pode franquear o telefone, avisar que eu vou ligar para solucionar o problema dessas outras pessoas também? Então, existem oportunidades que você tem que saber enxergar essas oportunidades no seu dia a dia e não pode deixar elas passarem despercebidas, porque isso vai significar o seu crescimento mais rápido ou mais demorado, tá? Então, identifique, esteja atento a essas oportunidades. Eu dei só um exemplo, mas isso serve para várias outras áreas. Eu tenho um colega advogado que ele começou na época dos atrasos que tivemos aqui nas obras, ele identificou esse nicho e a partir disso ele começou um trabalho ativo de identificar quem eram os outros que também tinham tido atraso de obras e foi conversando, nisso ele conseguiu, sem brincadeira, mais de 200 clientes. Ele estava atento à oportunidade, porque se ele tivesse distraído, ele iria pegar aquele único cliente que veio para ele e ponto, ia esperar ganhar. Se ele ganhasse a causa, a pessoa ia indicar para alguém, mas esse é um processo muito mais lento. Então esteja atento a isso. Quinta dica, entregue-se verdadeiramente à causa. Aqui é o mais importante de todos, apesar de ser novamente um clichê, pessoal. As pessoas, elas percebem, isso é um sentido que nós temos evolutivamente, as pessoas percebem quando algo é real, quando algo é fidedigno, como a gente diz. Então, com base nisso, as pessoas com que você lida no dia a dia e você realmente está interessado em resolver o problema da pessoa, ela nota isso, ela percebe isso e ela vai te indicar para as outras pessoas se ela, independentemente, pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, mesmo que você não tenha o melhor resultado na ação, se o seu cliente enxergar que você se dedicou de corpo e alma a essa ação, que você realmente trabalhou, que você realmente estava preocupado com o sucesso da demanda, ele vai te indicar independentemente do resultado da ação, porque ele confia em você. E nós, advogados, nós temos um trabalho de meio, não um trabalho de fim. Ou seja, nós somos responsáveis por executar o melhor trabalho, mas nós não somos responsáveis pelo resultado da demanda, porque por mais que você demonstre para um juiz, numa causa, que o seu cliente tenha razão, pode acontecer do juiz ou da justiça entender de forma diversa, e o resultado não ser como você esperava. Nessa situação, você tem que, desde o começo, mostrar para o seu cliente todo o trabalho que foi executado, desde o começo. Não adianta você pegar uma causa e sumir para o cliente. O cliente, como já disse inúmeros administradores famosos, de empresas enormes, inclusive o dono da rede Walmart, Sam Walt, ele disse que o chefe do dono, do empreendedor, é o cliente. Porque é o cliente que pode mandar todo mundo embora, inclusive o próprio dono da empresa. Porque se o cliente não compra com você, ele mandou você embora de forma indireta. Então, uma vez que você
firmou um contrato de honorários, você conseguiu aquele cliente, dedique-se a ele como uma prestação de serviço verdadeira, uma prestação de serviço fiel, de realmente você estar preocupado em ter o melhor resultado para o seu cliente. Enxergar as possibilidades para o seu cliente, conversar com ele, responder imediatamente quando ele te procura, sanar as dúvidas dele. Não adianta você pegar um cliente e sumir para ele depois, no dia seguinte, ele te manda uma mensagem, você nunca mais responde para ele e desapareceu. Esse cliente não vai ter a sua confiança, ele não vai te indicar para outras pessoas. Então, pessoal, esse vídeo de 15, quase 16 minutos, eu espero ser franco e desmistificar algumas coisas. A advocacia ela é muito boa, como todas as profissões são, e depende de você mais do que da profissão. Existem profissionais bons em todas as áreas e profissionais ruins em todas as profissões que vocês possam imaginar, e no direito não é diferente. Então, se você pretende elevar, aumentar o número de clientes do seu escritório, pense nesse passo a passo, dedique-se que o próprio... Pessoal, então é isso. Pessoal, então, se você realmente quer aumentar o seu... Pessoal, então, essas são as principais dicas que eu tenho para passar. Evidentemente, como bônus, né? Se você tiver uma posição, por exemplo, como eu estou aqui agora no YouTube, se você tiver uma posição no Google com o seu posicionamento, é importante, mas é um contato frio, como chamam, né? Então, alguém está precisando de um advogado, vai lá dar um Google, o primeiro que aparece ele vai contratar? Vai mexer no bolso dele, né? O dinheiro, ele vai ter que pagar por aquilo, então ele vai pagar para alguém que ele confia. 60% dos negócios no Brasil são feitos na base da indicação. Nós temos essa forma de funcionar a nossa economia, a nossa sociedade, que é na base da confiança, na base da indicação. Um vai indicando para o outro, tá? Eu já fiz, como eu disse para vocês, curso de empreendedorismo na área jurídica. Tudo que foi dito ali foi bastante insights de programação neurolinguística, que eu conhecia bastante dessa área, então eu identifiquei. Nada do que foi dito ali foi algo milagroso, nada que eu realmente desse um estalo ali e ganhasse como ganhasse numa Mega Sena. Não existe isso, depende do seu trabalho de formiguinha. E eu gostaria que vocês comentassem aqui, porque quando eu tenho perguntas, quando eu tenho dúvidas, eu consigo ter mais ideias e a gente consegue melhorar mais ainda e a gente consegue ter um resultado melhor, né? Então, se você tem uma dica quente aí, manda. Se você gostou do vídeo também, curta, compartilhe e é isso. Manda aí que a gente vai se ajudando e a gente vai formando essa comunidade legal e essa comunidade que pensa no cliente, né? O cliente é o mais importante de tudo, né? A gente tem que ter um propósito. O meu propósito eu tenho até vídeo falando sobre isso, mas é tentar diminuir a quantidade de litígios para que a gente se torne uma sociedade mais justa, uma sociedade mais para frente, né? Mais próspera, eu quis dizer, e com isso nós teremos um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos parentes, para todo mundo. É isso, tá bom? Valeu, tchau!